Olá, eu sou José Cabral Lopes, médico da atenção básica e professor de saúde coletiva da UNIC. Eu não sou rancenólogo, não sou infectologista, eu sou um médico pediatra. Mas nós, onde tivermos nesse estado, nesse país, nós vamos ver hanseníase. A minha aula será um complemento da aula da professora Ivelise. Eu vou mostrar mais fotos. Não existe nenhuma lesão hansênica que seja típica da hanseníase. A hanseníase pode ter máculas hipocrômicas, ferruginosas, avermelhadas ou arroxeadas, mas todas têm hipossensibilidade. Então, a cor não tem muita importância, é a sensibilidade que sim. Quanto mais a hanseníase for para o polo virchoviano, a perda de sensibilidade é mais tardia. Quando ela é mais do polo tuberculoide, que nós chamamos o polo bom, a sensibilidade, a perda da sensibilidade é mais precoce. Aqui nós vamos mostrar dados epidemiológicos de Mato Grosso e do Brasil, mostrando como nós estamos bem no retrato. Mato Grosso tem 89,48 casos de hanseníase por cada 100 mil habitantes. Pela Organização Mundial de Saúde, o aceitável são 10 casos por 100 mil. Então, nós estamos para lá de ruim. E somos seguidos por outros estados da Amazônia Legal, como Tocantins, Rondônia, Maranhão, Pará. Aí depois vem os outros embolados. E estamos muito diferentes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Evidente que isso aqui são dados até de estados que fazem uma busca de hanseníase pior do que o estado de Mato Grosso. Então eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que nós do estado de Mato Grosso estamos bem, porque nós fazemos o diagnóstico e nós tratamos dos pacientes. Precisamos melhorar? Sim. Mas nós procuramos. Então, aí está mostrando Mato Grosso com 89,48 casos por cada 100 mil habitantes, sendo que o aceitável seria 10 mil casos. E a gente, sempre que for fazer hanseníase, você tem que ter uma outra finalidade além da médica. Você precisa ser psicólogo, você precisa ser sacerdote, você precisa ser humanista. E também conhecer as verdades para você não ficar repetindo besteiras de governos. Então, isso aqui não são palavras minhas, é do professor de saúde coletiva da Universidade de Londres, Reino Unido. A hanseníase continuará por muitas décadas nos maiores países endêmicos de hoje, mesmo sob as projeções mais favoráveis. E não se vai erradicar tatu do Novo Mundo. Hanseníase não é doença erradicável. Suspeita-se que alguns países permaneceram conduzidos pelos alvos de eliminação global e desejam manipular dados para parecer que foram alcançados. Pelo plano do governo brasileiro, nós vamos eliminar hanseníase como problema de saúde pública em 2015. Quando que vai ser 2015? Daqui a um mês. Não dá para você fazer nada. Doença eliminável são doenças que têm vacina. Nós não temos vacina para hanseníase. Pode ser aceitável mostrar dados duvidosos para uma audiência perfeitamente capaz de ver as falhas, mas é vil publicar dados sabendo que não podem ser interpretados para uma audiência que não está em posição de reconhecer suas fraquezas sem comentários críticos. Mas a ciência e a saúde pública dependem da honestidade e da avaliação crítica. Professor P.M. Fine, da Escola de Ciências Epidemiológicas de Londres. Quando se faz um diagnóstico de hanseníase, provavelmente na família tem outros casos. E você tem que procurar, isso nós chamamos de exame de contatos,
é a parte mais importante de fazer para você procurar os casos e fazer diagnóstico precoce. Quanto mais cedo você fizer diagnóstico, menos sequelas o paciente vai ter, menos pacientes infectados terão no futuro. A hanseníase é como se fosse um cometa. Passa o paciente virchoviano e ele vai infectar 5 pessoas por ano. Então, se você esperar muito tempo, você vai ter uma cauda de cometa para você fazer diagnóstico nos próximos 50 anos. Eu estou mostrando aqui um quadro da importância dos exames de contato. Esse genograma, que é uma ferramenta da saúde coletiva, eu comecei de trás para frente, fazendo o genograma das crianças que eu já estava tratando como paucibacilar. Fui encontrar os pais multibacilares, os avós que foram tratados multibacilares e o bisavô, que era o caso índice, ainda não tinha sido tratado. Este é a cabeça, o núcleo do cometa, e todos os outros é o que eu chamei de cauda de cometa. Tá? Aí, este aqui é um paciente, o núcleo do cometa. Observe esse senhor, que ele tem rancenomas em todas as partes do corpo, ele já tem sequelas definitivas, como ginecomastia por atrofia testicular, ele tem inclusive um rancenoma no olho, que aqui eu não posso mostrar, porque eu coloquei tarja, porque eu não posso mostrar, mas olha o pé anestésico. Já vou falando algumas coisas, é uma hanseníase virchoviana, a neurite é extensa, pouco intensa, simétrica e tardia. Observem que tem sangue no pé dele. Ele anda e não sente dor. Ele não sente nada no pé. Então ele pisa no prego, no caco de vidro, na brasa e continua pisando porque não sente nada. Você imagine que esse senhor é daqui de Cuiabá. Ele não foi visto nem pelo padeiro, porque se você olhar uma pessoa dessa, não pode ser normal. Olha a quantidade de nódulos que esse senhor tem no nariz, na orelha, na sobrancelha, tá? Mesmo que ele não tirasse a calça, mas olha os braços dele, tudo coberto de rancenoma. Este é um outro senhor, novo ainda, trabalhador, com a orelha toda cheia de rancenoma. Ele tem rancenoma no corpo inteiro, na face já tem inclusive desabamento nasal, que é uma marca exclusiva da hanseníase, essa lesão da destruição da arquitetura nasal. E, por causa da destruição, acumula secreção nasal e vai colonizada pelos germes da narina e faz uma rinite crônica e tem um odor muito forte. Você pode fazer diagnóstico dessa hanseníase virchoviana pelo odor do paciente, se você estiver sozinho com ele no consultório. Observe que esse senhor, ele é muito peludo. E aqui no promontório, também chamando polígono de Michaelis, ele tem rancenoma. Segundo os livros, essa região é poupada pela hanseníase por ser muito quente. Esse senhor tem tanto rancenoma e ele tem uma hanseníase de tanto tempo que até no polígono de Michaelis ele tem hanseníase. Então não é bem verdade aquilo que o livro diz, que zonas quentes como linha axilar média, promontório, que é essa região, escroto e genitália, não tem rancenoma, não é atacado. Quando eu digo genitália, eu estou excluindo o testículo. O testículo é uma dos órgãos mais afetados pela hanseníase. 80% dos homens que foram a óbito no Instituto Lauro Souza Lima, que é um hospital de São Paulo de estudo da hanseníase, 80% dos homens que foram a óbito e foram à necrópsia tinham comprometimento testicular por hanseníase, levando à impotência generande, quer dizer, destrói a função exócrina do testículo, e muitos impotência
funcional mesmo por destruição das células que produzem testosterona. Observe a coxa desse homem, a coxa do lado direito, que tem uma lesão. Isto não é um eritema nodoso, isso é um rancenoma ulcerado. Quando vocês pedirem o paciente para tirar a roupa, para examinar, ele não precisa ficar nu. Fica de cueca o homem e a mulher de calcinha e sutiã. E vocês virem uma lesão dessa, ponha luva. Eu não ponho luva para examinar ranceniana, mas quando tem essa lesão, eu coloco luva, porque esse rancenoma é um caixote de bacilo. E se você tiver uma lesão na mão, você pode adquirir hanseníase. Agora, um paciente limpo, sem ferida nenhuma, não há por que você colocar luva. Evidente que você tem que ter a proteção universal. Você não pega só hanseníase no ranceniano. Você pega a sífilis, você pega hepatite D, você pega hepatite C, então você tem que ter a proteção universal. Mas se ele tiver processo de continuidade. Esse senhor teve diagnóstico de hanseníase porque ele fez uma reação. A reação pode surgir antes do diagnóstico e ser motivo do diagnóstico, durante o tratamento, que é mais frequente no 4º ou 5º mês, logo após a alta e muito tempo após a alta. No caso desse senhor, um trabalhador, teve o diagnóstico porque ele fez a reação. Observe a face desse senhor, luzidia, brilhosa, ele está todo infiltrado, tá? Ele tem rancenoma nos braços, olha a pele ressequida dos antebraços por destruição da inervação autonômica, não produz sebo, não produz suor, a pele seca e racha. Um homem desse que trabalha exposto ao sol, então está mais sujeito a essa xerodermia. O problema maior da hanseníase é o diagnóstico de hanseníase em criança. Hanseníase não é doença de criança. Hanseníase é doença de adulto. Se você fizer diagnóstico de hanseníase em criança, com certeza tem um hanseniano dentro de casa. Então, se você fizer diagnóstico de hanseníase em criança, você já fez o outro diagnóstico, você precisa só achar quem é. No caso, essa criança que está aparecendo aqui é uma criança de 14 anos, que vai aparecer outra foto dele mais adiante. Olha a orelha dele infiltrada com um gânglio retroauricular. E a quantidade de eritema nodoso que ele tem nas coxas, ele não tinha só eritema nodoso nas coxas. Ele tinha eritema nodoso no corpo inteiro. E era uma criança. Este aqui, outro paciente, também trabalhador, que me apareceu porque ele aparecia muito com machucados na mão. Ele dormia bem, no dia seguinte ele estava com ferida na mão. E eu falei, meu senhor, o senhor queimou a mão ontem. Não, não queimei, eu não queimo. Eu durmo bem e amanheço com a bolha na mão. Senhor, o senhor queimou ontem e a bolha formou durante a noite. O senhor que não, senhor, não queimei. Aí tira a roupa, fica de cueca, olha a queimadura no abdômen. Isso ele encostou a barriga na panela. Mas ele não admite. E às vezes tem um atrito até com o médico, porque são lesões claras de queimadura. Ele tem anestesias por causa da hanseníase, não sente que queimou. Ele só vai ver a bolha no dia seguinte. E o pé dele mostrando um mal perfurante plantar em todos os artérios. Ele anda e não sente, vocês estão vendo essa carne, essa musculatura dos artérios expostas sem dor, inclusive com um mal perfurante plantar muito maltratado, cheio de terra, e aí vão entrar as bactérias, atingir os ossos do pé, vai fazer osteomielite, reabsorções ósseas, e o final é um pé de Charcot. Tá? Esse paciente precisa ser instruído e até ser fornecido para ele as condições de ter autocuidado. Tênis, meia de algodão, hidratantes para usar o pé, palmilhas para proteção. Isso nós, como médico, temos que exigir do poder público, que é obrigação
do serviço público fornecer essas condições, porque o custo vai ser muito grande logo ali adiante, quando houver a osteomielite. Esse aqui eu digo que a hanseníase belisca o nervo e morde a alma. Para o homem, é muito importante ter as suas funções normais. Um homem impotente é um homem destruído. Esse testículo que eu estou palpando é daquele garoto que eu mostrei atrás, de 14 anos. Ele fez várias orquites. Observe que tem pelinhos que estão nascendo agora. E o outro testículo é tamanho normal de um menino de 14 anos. O outro está enorme, porque está muito doloroso, está inflamado, e ele repetiu esta orquite N vezes e perdeu a função testicular. Esse menino tem azospermia, hoje ele já tem 17 anos, ele me diz que tem ereção, mas eu não tenho como conferir, eu tenho que ficar no que ele diz. Observe que o raiz da coxa dele tem hiperemias. Isso são eritemas nodosos subentrantes. E do outro lado é um homem adulto, olha o tamanho do testículo. Isso é uma orquite hansênica, é extremamente dolorosa e muitas vezes você tem que até internar porque a pessoa não pode andar. Nós todos nascemos para ser bonitos para nós mesmos. A hanseníase deixa a pessoa feia, deixa a pessoa com odores desagradáveis. A doença já tem uma história terrível e bem documentada desde os livros religiosos hindus, que se fala em hanseníase de uma forma muito agressiva. E o paciente se identifica com isso. Existe até, na nossa religião, sermões que falam dos 10 leprosos, que só um voltou para agradecer a Jesus a cura. Então, é porque eles são feios, mal amados, e Jesus foi o primeiro que os tratou como gente igual a nós. Então eu vou mostrar, fazer uma brincadeira para esse assunto tão azedo que é a hanseníase, a importância da beleza. Aqui está Narciso, numa obra de Caravaggio, um homem bonito, rapaz bonito, olhando a água do rio e vendo a sua própria imagem e apaixonou-se por ele mesmo. Então eu procurei onde havia uma documentação que falasse da beleza de um homem. Então eu fui na Bíblia e está lá no livro dos Reis, Samuel, capítulo 14, versículo 14 a 25, mais ou menos 1000 antes de Cristo. Absalão era filho do legendário rei Davi de Israel. Então vamos lá. Não havia em todo Israel homem mais belo que Absalão, e que fosse tão admirado como ele. Da cabeça aos pés, não havia nele defeito algum. Tinha uma filha chamada Tamar, de extrema formosura. Isso foi escrito em 1000 antes de Cristo. Então a beleza não é importante hoje, que os rapazes vão para a academia fazer para ficar marrento, musculoso. Não, a beleza sempre foi importante. Tá? E a Bíblia não ia gastar 11 versículos para falar da beleza de um homem se a beleza não fosse importante. Aí eu fui procurar também onde que se falava de feiura. Aqui está uma medida provisória do imperador Valério, que governou Roma de 253 a 259 depois de Cristo. Aqui está novamente Narciso, horroroso, olhando a sua imagem na água e apaixonado pela essa bela imagem, essa bunda murcha, esses dedões finos, esse pé que parece mais um remo. Então vamos lá, a feiura. No caso de 2 acusados e havendo dúvidas sobre a autoria, deve o juiz condenar o mais feio. Gente, eu vou morrer porque eu sou feio. Então a beleza é importante para a pessoa. Se você me acha bonito, ótimo. Se você me acha feio, eu não estou nem aí. Eu me acho bonito, tá? Isso é uma coisa muito individual. E aqui mostrando outra vez quanto a beleza é importante. Isso é teto da Capela Sistina,
O pintor Leonardo da Vinci foi incumbido de pintar a figura de Natanael, que, segundo a tradição cristã, morreu esfolado na Armênia. Então, isso aqui é cena do juízo final. Ele não se considerou digno de comparecer perante ao Senhor para ser julgado sem a pele, mostrando a importância da pele. Então, aparece ele carregando a pele que foi esfolada em uma mão e na outra a faca que foi usada para esfolar. E o Papa deu um espelho para Michelangelo para que colocasse a própria face no corpo desta imagem. E olha o corpo bonito, musculoso, renovado pela fé em Cristo e uma face de velho. Tá? É uma figura muito bonita para quem faz dermatologia ou para quem cuida de pele do outro. Essa pintura estava antes nua. E depois que Michelangelo morreu, o Papa da época incumbiu Daniele de Volterra para cobrir as partes. Então, ele aparece com a genitália coberta. Para alguns patógenos intracelulares, como, por exemplo, o Mycobacterium lepre, as principais células-alvo são as células não fagocitárias, chamadas células de Schwann. As células de Schwann dos nervos periféricos e oligodendrócitos, do sistema nervoso central, são células especializadas na produção da membrana que envolve as porções alongadas do neurônio, os axônios. A célula de Schwann é uma célula enorme, com um núcleo também muito grande, que envolve o axônio como fosse um rocambole, com várias dobras. E é nesta região que tem os receptores para os bacilos de Hansen. Quem não tem receptor é o HLA-DR2-DR3, que tem imunidade inata. 90% da população mundial são HLA-DR2-DR3, que pode ser comprovado com o teste de Mitsuda. 90% da população do mundo tem Mitsuda positivo e 10% são Mitsuda negativo, e você pode dar quilos de BCG que ele não vai sair daquela condição. Ele vai continuar Mitsuda negativo, são os HLA-DQ1, tá? A única micobactéria neurotrópica que existe é o Mycobacterium lepre. E existe uma apresentação da hanseníase chamada hanseníase primariamente neural, que nos livros mais antigos chama hanseníase primariamente neural pura, que ele não sai do nervo, ele não vai para a pele, você não vê mácula, você só tem nervo. Então, é aquele paciente que vira vítima do médico. Ele vai, queixa que está caindo objeto da mão, que ele está queimando a mão, e o médico não vê nada, porque não saiu do nervo. Quando ele volta pela quarta, quinta vez, ele já recebe a receita pronta, já vem aquele chato com aquela dor. Até o dia que você vê que ele queimou o pé, ou cortou e não sentiu. Aí você pensa em hanseníase. É uma das formas mais ou menos raras da hanseníase, e só tem um exame ótimo para esse exame, para fazer o diagnóstico, que é a eletromioneurografia. Você não encontra baciloscopia positiva, biópsia você não vai achar bacilo, você não vai, a não ser biópsia de nervo, que é muito difícil de se fazer mesmo nos grandes centros, porque os médicos têm medo de lesar o nervo e aí fazer uma sequela pior. Aqui uma amostra visual dos nervos mais frequentemente afetados pela hanseníase. Geralmente são nervos de extremidades, porque o bacilo não gosta de temperatura elevada. A temperatura ideal para ele é 35 graus e meio. E as partes quentes dos órgãos internos são muito quentes, ele não consegue viver lá.
Por isso ele tem uma preferência nos homens pelo testículo, que tem 1,5 grau a menos do que o resto do corpo. Até porque quando você está numa temperatura muito quente, como em Mato Grosso, o escroto dilata e fica o testículo longe do corpo. Quando está frio, o escroto contrai e traz o testículo mais para próximo para manter a temperatura mais ou menos idêntica, mais ou menos aquela que produz espermatozoide. Então, aqui na foto, o nervo auricular no pescoço, que é um nervo facílimo de ver, porque embaixo só tem músculo, então o músculo empurra o nervo para fora. Você tem que prestar atenção, se você está vendo o nervo auricular, é um nervo que emerge da quarta vértebra cervical. O nervo trigêmeo na face, que é um nervo sensitivo, e o nervo facial, que é um nervo motor. Então, uma lesão na face é sempre mais grave do que uma lesão em outra parte do corpo, porque o paciente pode dormir bem e acordar com a paralisia facial. Ele que já se autodiscrimina, aí sim ele vai ter motivo para discriminação, para bullying, boca torta, né? Olho caído, destruição nasal, um horror. O nervo na perna, na face externa, o nervo fibular comum, que é o nervo que levanta e abaixa o pé. Quando você perde a função desse nervo, ocorre um evento chamado pé caído, que nós vamos mostrar adiante. O nervo tibial posterior, que é um nervo facílimo de palpar, porque ele fica sobre um osso e atrás de um osso. Você vai comprimir uma estrutura delicada de um nervo com neurite e vai doer. A função desse nervo é inervar os artérios e a região plantar. Perdeu a função desse nervo, vai fazer garra de artérios e anestesia plantar e a consequente mal perfurante plantar. No braço do criador tem um nervo mediano. Aliás, no antebraço do criador tem um nervo mediano. No braço de Adão tem o nervo radial cutâneo. E no braço de Adão, o nervo ulnar, que inerva o 5º e o 2º dedo dos quirodáctilos. Tá. Então, vamos fazer uma revisão dos nervos mais frequentemente afetados. O nervo auricular. Olha que aqui na imagem, eu tive o cuidado de colocar a marca que o nervo não começa na fúrcula. Ele começa na 4ª vértebra cervical. O nervo trigêmeo, que é um nervo sensitivo, que vai inervar inclusive os olhos, a córnea, e o nervo facial, que é um nervo motor. Perdeu esse nervo, virão as paralisias faciais, que tanto deformam as pessoas, que tanto agride a autoestima. O nervo ulnar, que é o nervo que inerva o 5º e o 4º quirodáctilo. O nervo radial cutâneo, que é somente sensitivo, e o nervo mediano, que inerva todos os outros dedos. O nervo fibular comum, que tem a função de fazer supinação e abaixar o pé. Quando se perde esse nervo, ocorre o evento chamado pé caído, que também é um transtorno, que o paciente vai andar, vai arrastar a extremidade do pé no chão e fazer feridas, se nós não usarmos órteses. O nervo tibial posterior, que é um nervo muito fácil de se palpar, porque ele está atrás de um osso e em cima de um osso. Você vai comprimir uma estrutura delicada e injuriada numa superfície rígida, você vai palpar. Esse nervo inerva a região plantar e os artérios. Lesou esse nervo, perdeu, vai fazer garra de artério e
anestesia plantar e consequente mal perfurante plantar. Aqui não tem nada a ver com o nervo, é mostrando que a região genital, o testículo, é uma morada escolhida pelo Mycobacterium lepre por ter uma temperatura mais baixa do que o resto do corpo. Tá? Aqui mostrando na pessoa, olha o nervo auricular, emergindo da quarta cervical uma corda, evidente que esse aqui é para ninguém não ver, porque você não precisa palpar, você está vendo de longe esse nervo, tá? Olha desse rapaz, que é uma hanseníase tuberculoide, que faz uma neurite intensa, pouco extensa, assimétrica e precoce. A lesão é aqui. Eu só encolhia a face do rapaz porque eu teria que colocar tarja. Se eu colocasse tarja, eu ia esconder a lesão. A lesão é aqui na face. E ele só tinha um nervo espessado, hanseníase tuberculoide, tratamento 6 cartelas de PQT adulto. Aqui, um nervo que também é frequentemente espessado, mas nós não palpamos porque ele é extremamente doloroso e ele fica em um lugar muito bem guardado. Ele emerge do ósseo dentro da órbita e vem inervar a fronte. Neste caso aqui, a reação reversa, que dá para ser vista aqui, está sobrepondo o nervo. Dá para você ver o nervo emergindo da órbita e indo para a região frontal. É extremamente doloroso, porque você que só tem pele, nervo e osso embaixo. Você vai ver, tá? Aqui, um acometimento que é até mais ou menos raro, chamado abscesso de nervo. Na verdade, não é um abscesso, é um falso abscesso. Não tem calor, porque não tem polimorfo nuclear, só tem célula CD4. Então, no caso aqui, o nervo ulnar espessou tanto que não tinha espaço para ele ficar, ele fez circunvoluções. Neste caso, o paciente é encaminhado à cirurgia para fazer neurolise. Abre-se a capa do nervo, que são 3 cápsulas, o epineuro, o perineuro e o endoneuro, para diminuir a compressão intrínseca. Neste caso aqui, eu já vou falar, tem a compressão intrínseca, que é o próprio nervo inflamado comprimindo as fibrilas. Mas ele vai ter que fazer um ângulo de 90 graus no cotovelo. Um nervo espessado, grosso, ser dobrado. Então, tem compressão extrínseca. Então, a compressão neural na hanseníase é intrínseca e extrínseca. Então, é dor e dor e dor e dor. E aqui também um acometimento neural, não muito prestado atenção por nós, porque quando você acha a lesão principal, você já fica satisfeito. Esse rapaz fez um abscesso de nervo ulnar, foi submetido à neurolise, aqui ele está na cama do nosso hospital, o Hospital Júlio Miller, e durante a visita eu observei essa corda na coxa dele, e que eu palpava esse nervo até a raiz da coxa. Esse é o nervo cruzado maior, que também foi acometido pela hanseníase. Aqui, um nervo frequentemente acometido, mas que a gente não presta atenção, porque as lesões, as consequências não são muito graves, é o nervo sural. Aqui é uma criança, olha a espessura desse nervo, também muito fácil de se palpar, porque embaixo tem osso, em cima você palpa. Aqui são meus dedos. Aqui, voltando àquele rapaz da foto anterior, olha a lesão típica da hanseníase tuberculoide, com apresentação tricofitoide. Parece uma micose, só que embora seja face, que a sensibilidade é muito intensa, nesse rapaz a mácula tinha a perda total da sensibilidade térmica, dolorosa e tática. Tá?
A maioria das pessoas apresentam resistência natural ao bacilo de Hansen. São aquelas pessoas HLA DR2 DR3 que são mitissuda positivo. 90% da população são HLA DR2 DR3. Então, se você tiver um paciente multibacilar sem tratamento, por exemplo, aquele paciente do primeiro slide, que está vazando zilhões de bacilos pelas vias respiratórias por minuto. Contato íntimo, intenso e prolongado com um paciente sadio. 90% dos pacientes sadios não vão adoecer porque têm imunidade natural. E o contato tem que ser íntimo, intenso e prolongado e promíscuo. O promíscuo não tem nada a ver com sexual. O promíscuo é aquilo que se tem nas famílias. Vai ver televisão, junta todo mundo no mesmo ambiente. Nas famílias pobres, tem poucos cobertores. No frio, todos vão dormir na mesma cama para um corpo aquecer o outro, um respirando no nariz do outro. As moradias indignas, barracos, como na unidade onde eu trabalhava, uma casa de 10 metros quadrados, moravam 8 pessoas. Não tem janela, só tem porta-janela que fica aberta o dia inteiro. À noite, entra as 8 pessoas, um deita para o nariz do outro e ainda tem o vô que veio do sítio para assistir na casa da filha, porque vai fazer uma consulta no médico amanhã. O vô é um portador de hanseníase e está sempre nas consultas. Então, esse ambiente que a gente chama de promíscuo, principalmente nas moradias indignas. Moradia indigna ela tem vários casamentos. Ele é casada com a má alimentação. É sabido que a imunidade celular tem tudo a ver com nutrição. Quem mora numa moradia indigna é mal alimentado. Quem mora na moradia indigna estão sujeitos a mais infecções, porque não tem esgoto, não tem água tratada. O esgoto passa a céu aberto na porta da cozinha. Eles estão sempre sujeitos a infecções intestinais, estão sempre tomando remédio, a imunidade celular também baixa. Então, a hanseníase não é um problema médico. A hanseníase é um problema de governo. Nós não resolveremos o problema da hanseníase enquanto os governantes não caírem a ficha. Quando a Europa quis eliminar a hanseníase como problema de saúde pública, não havia remédio. Como é que os governos da Europa fizeram? Melhorar as condições econômicas e sanitárias da população. A hanseníase é uma doença que não gosta de riqueza. Quando tem riqueza, ela vai embora sozinha. Numa família, digamos, do nosso padrão, são 4 pessoas, um casal com 2 filhos. Cada filho tem seu quarto, o casal tem o quarto dele. Não tem acúmulo, não tem um respirando no nariz do outro. Geralmente nós moramos em um bairro de qualidade, mas pertinho da gente tem uma favela. Nossos trabalhadores, ajudantes da nossa casa, nossas babás, moram nesses bairros. Então, hanseníase é uma doença de gente e qualquer pessoa pode pegar, seja ela pobre ou bem aquinhoada. Mas lembrar que os mais pobres também têm as outras infecções, as outras doenças infecciosas mais frequentemente do que os outros também, tá? Então não é doença de pobre, é doença de gente. Só que o pobre dá mais condições da infecção. Então, vamos voltando lá no paciente multibacilar, em contato com o paciente sadio, num contato íntimo, intenso, prolongado e promíscuo, 90% deles não vão adoecer, 10% vão adoecer. Quando adoecem, a primeira apresentação da hanseníase é a hanseníase indeterminada, que geralmente no início tem perda somente da sensibilidade térmica. Nós somos médicos.
como é difícil você fazer diagnóstico só com um sintoma. Eu tenho pavor de fazer diagnóstico de hanseníase, porque eu vou mexer com o equilíbrio familiar. Eu vou mexer com a autoestima do paciente. Então, a hanseníase indeterminada no início, ela só tem perda de sensibilidade térmica. Ela vai progredindo, fazendo perda da sensibilidade dolorosa, depois a sensibilidade tátil. 75% das hanseníases indeterminadas curam espontaneamente. Só 25% vão progredir. Se você for HLA-DR2, DR3 e tissuda positivo, você vai ser tuberculoide, que é a forma que nós chamamos de boa. Não sei para quem, mas a gente diz que é boa porque ela é limitada, ela não contamina outras pessoas. Mesmo aqui na apresentação tuberculoide, que é uma forma polar, tem cura espontânea porque a imunidade é total. Quem for mitissuda negativo, HLA-DQ1, vai para o polo virchoviano e vai se tornar um outro paciente igual ao primeiro. Vai contaminar outras pessoas. Então, o tuberculoide e o virchoviano são formas fixas, que nós dizemos polares. Se você tiver uma hanseníase ou tuberculoide, tratar e for infectado novamente, a hanseníase não dá imunidade definitiva. Você tem quantas você der chance. Se você tiver uma hanseníase tuberculoide e tratar e pegar de novo, você vai ser hanseníase tuberculoide de novo. É de predisposição genética. Hanseníase não é uma doença genética. Hanseníase é uma doença infecto-contagiosa. Mas a predisposição é genética. Se você for um virchoviano e tratar e for infectado novamente, que nós chamamos de reinfecção, né? Nós usamos muito de recidivo, o termo recidivo, o Ministério não gosta de usar essa palavra, porque a medicação é eficiente. Se a medicação é eficiente, não tem recidiva, tem reinfecção, e é bem provável que seja isso mesmo que ocorre. E nós, às vezes, até constatamos isso. Quem faz isso mais tempo vê. Você trata do rapaz com tuberculoide, depois ele faz de novo, aí você vê que ele já está com a avó ou a mãe, aí você olha para a face da paciente, está com madarose, tem a face toda infiltrada, ela tem o que a gente chama de lepra bonita. Então, é você que não examinou o contato direito. Então, ele fez mesmo uma reinfecção, não foi uma recidiva. E o meio é um meio instável, que dependendo da imunidade, ele vai para um lado ou para o outro. Tá? Se você tem um paciente muito lesado pela hanseníase, com certeza ele não é um virchoviano nem um tuberculoide. Ele é um dimórfico. Tá? Então, a resposta competente faz a forma clínica localizada não contagiosa. Por exemplo, a tuberculoide. A resposta não competente faz a forma clínica difusa contagiosa. Por exemplo, o virchoviano. Aqui é um macete. Quando você faz o diagnóstico de hanseníase, você tem que, no mesmo momento, classificar. A hanseníase é uma doença espectral. E cada uma você vai tratar de uma maneira. Toda hanseníase surgiu da hanseníase indeterminada, que é um trombo. Essa lesão pode ser em qualquer parte do corpo. Pode ser na face, pode ser no tronco, pode ser nas nádegas, pode ser nos membros inferiores e superiores, em qualquer lugar. Então, na face e na mão, geralmente você faz diagnóstico mais cedo, porque outras pessoas veem a hipocromia e você acaba indo no médico por solicitação do namorado, da namorada, do pai e da mãe. Mas se você tiver uma lesão no corpo, por exemplo, nas suas partes íntimas, você não tira a cueca perto do outro, o outro não vê. Você não tem retrovisor, você também não vê. Então precisa que as famílias, por exemplo, que tem histórico na família, que um membro da família, ou o irmão, ou o pai, ou a mãe, examine os seus. Tá?
Na hora do banho, filho, abre a porta que eu vou olhar. Tá? Não é pecado, nem minha mãe fazia isso. Perto da minha casa tinha pessoas com hanseníase, mamãe batia na porta, eu vou entrar e vou ver. Então, tem que ter uma vigilância perto, principalmente no nosso estado, com quase 90 casos de hanseníase por cada 100 mil habitantes. E vamos repetir aqui, que eu vou continuar a aula, não é Araputanga, nem Canarana, isso é o estado inteiro. Mesmo aquelas cidades que nós consideramos top. Primavera do Leste tem o tanto de hanseníase que tem em Cuiabá. Rondonópolis tem tanta hanseníase quanto Rosário Oeste. Então, não é o lugar, é o estado inteiro e nós estamos... A carapuça tem que cair, senão nós vamos ficar pior. Tá? Então, aqui na mão, eu escolhi o polegar para ser o T, porque ele confronta todos os outros. Então, o T é a forma boa, que tem cura espontânea mesmo aqui. O outro polo, que é o virchoviano, é a forma ruim, mas é a pessoa que é mais inteira. Ela não tem tanta lesão, porque ela vai fazer neurite muito tardiamente, só mais tarde no final da vida que começam as lesões. E o dimorfo é aquele que eu falei, que tem muitas lesões, muitas sequelas, ele faz muita reação. Porque aqui a imunidade é total, no T, não deixa o bacilo replicar. No virchoviano, a imunidade celular é nula, o bacilo se replica muito. No meio, ele tem muita imunidade e muito bacilo. Então, o dimorfo é o paciente que vive em reação e neurite. Tá? Nós temos várias classificações, tem uma que eu não coloquei aqui, só vou falar, que parece que ela já vai mudar. É a classificação operacional da Organização Mundial de Saúde, que conta manchas. Até 5 manchas é paucibacilar. 5 manchas ou mais de 5 manchas é multibacilar. Mas no Brasil, porque o Brasil é um país dos poucos, junto com a Índia, com a Venezuela e a Colômbia, que ainda estudam hanseníase. O Brasil mudou essa classificação. Até 5 manchas com um nervo espessado é paus. Mais de um nervo espessado com qualquer número de mancha é multi. Porque hanseníase não é doença de pele, hanseníase é doença de nervo. Então nós vamos palpar é nervo. E nos anos 36, mais ou menos, o professor Rabelo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez uma classificação só em bases clínicas. Ele não usou nenhum laboratório. Era a época dos grandes clínicos. A doença não tinha tratamento. Ele via o paciente com uma hanseníase indeterminada e ficava olhando para ele e via um ia para um lado, o outro ia para o outro lado. Então ele fez a classificação que no início chamou-se classificação de Rabelo, que tinha os 2 polos, o polo tuberculoide e o lepromatoso, que nós não podemos usar essa palavra mais, isso é considerado crime no Brasil, você tem que usar a forma virchoviana. Não se pode falar lepra no Brasil. Existe lei. Se você falar lepra fora do ambiente médico, você está cometendo um crime. É virchoviana. Por que virchoviana? Porque é na forma lepromatosa que tem a célula de vircho. Tá? No meio, nós temos a hanseníase dimorfa, que uma hora ela aparece uma, outra hora ela aparece outra, e o intermediário que o professor Rabelo deu o nome, trocou para indeterminado, porque quando traduzia essa palavra para o inglês, ele não queria dizer a mesma coisa. E precisava de uma língua, pelo menos, que se falasse. Quando se troca para intermediária, ficou em francês o indeterminado, mais ou menos igual ao nosso, na Itália, indeterminate, no espanhol, mais ou menos igual, e como quem comanda é o Ocidente, nós não importamos muito o que se fala na China e na Índia. Eles que tratam de aprender inglês para entender o que era para que o mundo inteiro falasse uma língua só na hanseníase. Então,
a classificação de Rabelo, em um congresso de médicos brasileiros no Rio de Janeiro, passou-se a chamar classificação do Rio de Janeiro. Logo depois, num congresso de médicos da Colômbia, Cuba, Venezuela, Brasil e Paraguai, mudou-se para a classificação sul-americana. E em 1952, o professor Abraão Rothberg, de São Paulo, que tinha, na mesma época que o Rabelo tinha feito essa classificação, uma classificação muito parecida, mas já usava o laboratório, já usava o Mitsuda. E não é o Brasil e o mundo tem hanseníase em todas as partes. Não tem só em Cuiabá que tem condições. Não é São Paulo que tem Bauru e São Paulo. Tem na África, tem na Ásia, lugar que não tem médico, nem enfermeiro, não tem farmacêutico, não tem nada. No máximo tem uma benzedeira, e essa benzedeira tem que entender. Então, o professor Rothberg propôs em Madrid que se usasse a classificação de Rabelo universalmente, para assim entender o que um médico japonês leprologista falasse, ou que um chinês falasse. Então ficou a classificação chamada de Madrid, mas quem fez foi um médico brasileiro chamado Eduardo Rabelo Júnior, professor da Federal do Rio de Janeiro. E depois, em 63, surgiu uma classificação para fins científicos dos médicos da língua inglesa. Nesse você não erra nunca. Que você, a de Rabelo você só usa clínica, não tem exame. A de baixo você faz bacterioscopia, sorologia, imunologia, histopatologia, além da clínica. Você não erra nunca, se você classificar um como lepromatoso. Aí você faz o histopatológico, não é? Você já mudou, tá? Você diz que ele é um dimorfo. Aí você vai, faz o histopatológico, faz a baciloscopia, tem 6 de bacilo. Ele não é dimorfo. Então você tem muitos recursos para você classificar. É caro, às vezes em Cuiabá eu me atrevo a fazer a classificação de Rabelo, mas não é fácil, tá? E lembrar que toda resposta imune está sob controle genético. É aquilo que eu falei, hanseníase não é doença genética. Genética é a defesa. Se você tiver a imunidade prevista, isso aí é de código genético. Para ter resistência, você vai ter resistência. Se você não tiver, você vai correr o risco. Não é porque se você for Mitsuda negativo, ou dizendo a mesma coisa, HLA-DQ1, você vai ter hanseníase, não. Você vai ter que ter um contato íntimo, intenso, prolongado e promíscuo para pegar. Não é? Você não vai pegar. Ter hanseníase vem de onde? Tem que ter o outro paciente, senão você não vai pegar, tá? E eu vou mostrar na frente o espectro da hanseníase clínico imunológico, que ajuda muito a gente a entender essa doença, que é difícil. A gente fala-se no livro que é uma doença fácil, os gestores dizem que o diagnóstico é fácil. É fácil para quem não faz. Hanseníase é muito difícil, tá? Toda resposta imune está sob controle genético. Então, aqui eu coloquei 2 triângulos. Observem que não é um quadrado dividido ao meio. São 2 triângulos, os 2 têm base e um desliza sobre o outro. Quando a imunidade celular cai, a imunidade humoral sobe. Quando a imunidade humoral sobe, a imunidade celular cai. Então, o que depende é do equilíbrio. Então, eu fui procurar um emblema da medicina chinesa que eu podia movimentar isso daqui para mostrar o que é que ocorre no dimorfo. Segundo esse emblema da medicina chinesa, o Yang e o Yang, os eventos da nossa vida que forem bons não são totalmente bons. Tem um pouquinho de ruim. Então o branco aqui tem um pouquinho de ruim que eu coloquei negro. O ruim não é totalmente ruim. Tem um pouquinho de bom que eu botei aqui branco.
O que interessa é o equilíbrio. Romper o equilíbrio, vem a doença. O que rompe o equilíbrio? Outras patologias, estresse físico e psicológico, mães que perdem filhos, ficam mais com imunidade deprimida, adolescência, com a briga hormonal, diminui a imunidade, puerpério, gravidez, então aí a doença aparece. Porque a imunidade baixou, o germe, se você tiver contato, vai aproveitar as condições. Então vamos lá. Toda doença, ou ela é TH1, imunidade celular, ou TH2, imunidade humoral. A hanseníase não, ela, para complicar, ela é as duas, tá? Em um espectro, o TH1, por exemplo, a hanseníase tuberculoide, a imunidade é inata. HLA, DR2, DR3 são os mitissudas positivos. As citocinas envolvidas é o interferon gama, que mata o bacilo, e a interleucina 2, que faz o linfócito, a célula natural killer, a produzir mais interferon gama. Ela envenena a imunidade e vai matar o bacilo. É a imunidade TH1. Por exemplo, aqui no polo T, a imunidade é total. Eu costumo brincar que aqui tem muito soldado, pouco bandido, soldado mata bandido, não tem guerra. O confrontante, que é o virchoviano, tem muito bandido, pouco soldado. Bandido mata soldado, não tem guerra. O dimorfo, tem muito bandido, muito soldado, muita guerra. Então, o dimorfo tuberculoide, ele está próximo do tuberculoide. O dimorfo virchoviano está próximo do virchoviano. E o dimorfo está entre dois dimorfos. Então, vocês olhem aqui, essa barra verde é a população, a carga bacilar. Até o dimorfo tuberculoide, a defesa não permite a replicação bacilar. A partir do DT, ela já está mais ou menos fraca. Então, aqui no DT, o paciente tem em torno de 11 logs de bacilo. Log é o número 10, multiplicado por ele mesmo, tantas vezes até o número que você quiser. O dimorfo tem 12 logs. O dimorfo virchoviano tem 12 logs por grama de tecido. O dimorfo virchoviano tem 14 logs. Então, lembrar que o bacilo está dentro do nervo. E quando a imunidade celular vai matar o bacilo, acaba matando o nervo. Não são todas as fibrilas que vão ser agredidas, é uma ou outra. E essa luta é num ambiente virtual. O espaço é muito pequeno. O nervo, ele tem 3 camadas. Epineuro, a mais externa, depois logo em um sentido de colágeno, depois tem o perineuro, que é em outro sentido, e tem o endoneuro, que enrola cada fibrila. E é ali dentro que o bacilo está. Vem a célula CD4 para matar o bacilo, faz reação inflamatória, mata o bacilo, mata o nervo. Aí vem a perda de sensibilidade térmica dolorosa e tátil. Então, a neurite no polo tuberculoide é intensa, é pouco extensa, é assimétrica e precoce. É de um lado só. O confrontante, o virchoviano, a neurite é extensa, pouco intensa, simétrica e tardia. Geralmente, as neurites do polo que nós chamamos de ruim, as neurites são mais tardias. Então, às vezes, você tem mais dificuldade em fazer diagnóstico naquele polo que nós chamamos de ruim. E o meio, tudo de ruim que tem de um lado, passa para o meio. Então, aqui, a neurite no dimorfo é intensa, extensa, simétrica e precoce. Quando você vê
um paciente mais estropiado, com garras simétricas, lesões nos dois pés, com certeza ele é um dimorfo. Então, mesmo depois do tratamento, você pode saber que tipo de hanseníase ele teve, pela sequela que ficou. Então, o Mitsuda é um caráter adquirido de predisposição genética, HLA-DR2, DR3, presente em 90% da população. Toda criança nasce Mitsuda negativo. E nós começamos logo no primeiro mês de nascimento, vacinando ele com BCG, que é uma micobactéria, o Mycobacterium bovis. Depois a criança vai tendo contato com outras micobactérias, em cargas muito pequenas. Mycobacterium lepre, Mycobacterium tuberculose, Mycobacterium scroflorum e outras micobactérias que não causam doença em ninguém, em nada, mas ela tem um pedaço em comum. Então ela vai madurando ou tornando mais efetivo o Mitsuda. Em torno de 5 anos, todas as crianças que são predispostas vão ter Mitsuda positiva. 10% vão continuar Mitsuda negativo. Você pode dar quilos de BCG que não vai virar. O PPD, quando você faz a primeira dose visando a tuberculose, o BCG vira o PPD e simultaneamente vira o Mitsuda. E tem um segredo aí. Quando o paciente, digamos, é portador de retrovírus e faz a apresentação de AIDS, ele perde a reatividade ao PPD, mas ele não perde o Mitsuda. Então, o paciente que tem AIDS e hanseníase, ele vai fazer a hanseníase dele exatamente igual a nós que não temos AIDS. Trata-se do mesmo jeito. Ele vai fazer as mesmas reações, as mesmas neurites se tiver que fazer. Não muda nada porque ele tem AIDS. O Mitsuda dele permanece positivo, dando a entender que o epítopo que virou o PPD não é o mesmo que virou o Mitsuda. É outro pedaço. Eu mostrei aqui, não sei se está dando para vocês enxergarem, que existe uma apresentação da hanseníase que chama hanseníase virchoviana subpolar. Evidente que isso aqui é a classificação de Ridley-Shopper, não é a de Rabelo. Rabelo é tuberculoide, virchoviana e dimorfo. As outras que têm essa divisão toda é Ridley-Shopper. Que o virchoviano subpolar é um paciente que tem cara de virchoviano, exame de virchoviano, mas ele faz reação reversa. E reação reversa não é reação de virchoviano. Então, frequentemente esse paciente inicia a clínica fazendo eritema nodoso, a baciloscopia dele é muito alta, você começa a tratar, a imunidade celular é restaurada, a bacilenia baixa e ele começa a fazer reação reversa, mostrando que ele é um dimorfo virchoviano. O virchoviano subpolar, ele é um dimorfo virchoviano na classificação de Rabelo. Então, algumas formas de hanseníase são claras e outras você tem que usar alguns argumentos para, por exemplo, você pega uma criança de 3 anos e você vai fazer teste de sensibilidade térmica, dolorosa e tátil. Você tem que, o paciente que for testado, você tem que explicar o que você vai fazer. Aí você pega uma agulha, mostra para a criança e fala, olha, o tio vai te espetar, a hora que doer você fala. Não dá para fazer, você grita e choro, não tem jeito. Então você precisa de um exame objetivo, aquele que você vê a lesão. Então nós usamos a histamina. Você põe uma gota da histamina na área lesada, aqui dá para ver bem a hipocromia, uma criança loirinha, porque é da região sul do país, que mudou para Cuiabá, a mãe teve hanseníase lá no Paraná, e ficou vigiando
a filha e chegou para mim e falou, ela está com a mancha aqui. E eu já espetei ela com um espinho de laranja e ela não sente. E eu botei na área sadia, a histamina, no caso aqui eu botei 2 gotas. Aí sim, você pega a agulha e fura. A histamina vai penetrar no orifício que você furou e vai fazer a tríplice reação. O eritema primário, o eritema secundário e a pápula. Observe que ela fez as 3 aqui e não fez nenhuma aqui. A lesão era, sim, de hanseníase. Uma hanseníase indeterminada. Aqui era uma criança que tinha uma mácula e o médico que atendeu pediu que fizesse Mitsuda. E fui eu que fiz. Eu tinha tanta certeza que era hanseníase que eu não fotografei antes. Eu coloquei, a mácula era nessa região, hipocrômica igual a essa. Eu coloquei a gota de histamina na área sadia e na área a ser testada. Observe que a reação foi idêntica. Fez o eritema primário, o eritema secundário e a pápula. Teste de histamina completo. Não é a hanseníase. Isso aqui é um nevomelanocístico casual. Não tem nada a ver com hanseníase. Então aqui era uma hanseníase indeterminada, a primeira foto. Na segunda, mostrando o teste completo, mostrando que não é. Aqui uma criança também, que já apresentando região tenar e hipotenar reabsorvida com garra de ulnar, que é o nervo que inerva o 5º e metade do 2º quilodáctilo. Eu estou mostrando só a face ventral da mão. Na face dorsal, a musculatura interóssea já tinha toda sido reabsorvida, que nós chamamos de mão simiesca, mão de macaco. Aí eu fui terminar o exame. Observe aqui uma elevação do braço. Aqui ele com o braço esticado e aqui com o braço longitudinal, a elevação. Isso nós chamamos de abscesso de nervo. E neste caso era indolor. 6% das neurites hansênicas são indolores, que nós chamamos de neurite surda. Se você não palpar, você não vai achar. Então, são neurites médico-dependentes. Hanseníase você tem que examinar com o olho e com a mão, tá? Aqui é uma hanseníase tuberculoide, só um nervo espessado, fazendo toda a lesão. Aqui, às vezes a gente apanha e apanha para aprender. Essa senhora fez abscesso de nervo radial cutâneo, tem 2 orifícios aqui, faz um produto, parece queijo ralado, que nós chamamos de cásio, igual da tuberculose. Não tem cheiro, cásio em latim quer dizer queijo, então parece queijo. E na mesma hora eu avisei, olha, a senhora tem que usar proteção, a gente tem que falar da autoproteção, mas é gente pobre, que tem que cozinhar para o marido, para filho, incompreensão, também não tem entendimento intelectual nenhum, não acredita no que você faz. Isso foi a primeira foto que eu fiz da mão dela queimada, depois N queimaduras e depois com reabsorção. Ela teve diagnóstico, só tinha um nervo espessado e teve diagnóstico de hanseníase tuberculoide. Ela foi mal examinada por mim, mas não sei porquê. Eu sei porquê. Eu tenho proteção de um ser poderoso. Eu não tratei essa paciente tuberculoide com paucibacilar. Eu comecei a tratar como multibacilar. 3 meses depois ela fez abscesso de sural. Ela não era tuberculoide. Ela era dimorfa. Tá? E aqui, uma paciente que foi tratada paucibacilar. No multibacilar você começa a tratar, logo começa a melhorar, você fica todo satisfeito. O paucibacilar não, você, como é 6 meses,
Você começa o tratamento e termina, e o paciente é igualzinho. Aí eu falei, oh, meu Deus, fiz diagnóstico de hanseníase, o paciente é igualzinho, isso não era hanseníase. Mas a gente não dá o braço a torcer, principalmente os médicos são muito egoístas, né? Não dá o braço a torcer. Fiquei quieto, falei, vamos observar. Passou uns 4 meses, ela volta. Isso aqui é o nervo, o ramo cutâneo do fibular comum, espessado, muito espessado e visível. É o que nós chamamos de sinal da raquete. A mácula é a raquete, o nervo é o cabo. Era hanseníase, sim. E esse senhor nasceu com 6 dedos. A hanseníase não poupou nem o 6º dedo. Observe que ele tem 6 unhas. Hanseníase não faz cair nada. Não faz cair dedo, não faz cair orelha, não faz cair pé, não faz cair nada. Reabsorve, porque morreu o nervo, o organismo não reconhece aquela parte como própria, tira o cálcio para botar em outro lugar. Então ele ficou com esses cotoquinhos, a mão é anestésica, mas gente pobre, o salário mínimo que ele recebe não dá para sustentar, ele tem que pegar alguns bicos, e geralmente é bico de carregar tijolo, fazer massa. Aqui observe a palma da mão dele, já com várias cicatrizes e até com queimadura. Tá? Observe que ele tem nariz desabado, madarose, um restinho só de sobrancelha, ele tem rinite crônica, tem um cheiro muito forte. Ele é um dimorfo. E aqui um dimorfo ainda, mais de diagnóstico mais precoce, aqui em minha mão. Olha a quantidade de mácula que esse jovem tem. São todas anestésicas. Isso é um dimorfo. E aqui a gente fica achando, procurando uma coisa feia para fazer diagnóstico de hanseníase. E às vezes você não encontra. Por exemplo, esse rapaz, 22 anos, muito bem cuidado, bonito, me apresenta com essa M-face tão infiltrada que parecia casca de laranja, brilhava. A orelha dele era pequenininha, mas muito infiltrada, ele usava brinco, eu não consegui tirar o brinco de tão infiltrado, eu tive que cortar o brinco. Comecei com 60 miligramas de prednisona, porque aqui embaixo tem 2 nervos importantes. Tem um nervo facial e o trigêmeo. Ele pode dormir bonito dessa maneira e amanhecer com boca torta. Falei assim, na semana que vem você volta para me te ver. Aí, para acabar de me matar, nariz caído, lábio caído, madarose, lagoftalmo, o olho revirado para trás, que nós chamamos de sinal de Bell, ou paralisia do trigêmeo, de mão dada com o pai, porque ele não abria o olho. Eu só olhei o olho dele porque fui eu que abri a pálpebra. Aí, você está vendo que o lado dele está fechado à força. Aumentei o corticoide para 80. Na semana que vem você volta e me aparece ele com essa cara de desenho animado, com essa boca do lado, o nariz desviado para o lado da lesão, a sobrancelha, uma numa altura, outra no outro. O rapaz aqui está querendo ser agradável, porque ele era uma pessoa muito educada, mas acho que na vontade dele era me dar um monte de murro. Aí eu passei 100 miligramas de prednisona e falei, seja lá o que Deus quiser. Ele fez hipertensão, ele fez acne esteroidal, mas eu coloquei a boca dele no lugar. Tá? Tá aqui ele hoje, muito agradecido a mim, e eu agradecido a ele por ter me suportado. Aí tem aquelas coisas que a gente vê, que a gente dói o coração. Essa mulher é muito mais nova do que eu. E parece ser 20 anos mais velha do que eu. Ela teve hanseníase jovem e teve a falta de sorte, que naquela época ela está sendo tratada, surgiu uma medicação nova, que não foi testada. E era teoria, era um derivado da sulfona, que todos nós conhecemos, chamando como sulfametoxazol, que quando surgiu, os médicos mais velhos sabem que resolvia tudo. A gente tratava malária, paracoco, infecções pulmonares daquelas crônicas, tudo você resolvia
com o sulfametoxazol. E como o sulfametoxazol, a matriz era da Psona, então ela resolveria também a hanseníase e foi criado um produto chamado Longum, que era um catatal de sulfametoxazol que você dava um a cada 15 dias e durante 5 anos você tratava a hanseníase e tinha alta, como a hanseníase é até hoje. Não existe um exame para você dar alta. Você dá alta porque tomou as 12 cartelas, porque tomou as 6 cartelas, porque tomou as 24 cartelas. Não existe um exame comprovando. E ela teve alta. Só que ela não foi tratada. Ela não tem um pelo no corpo. Você observem que ela não tem uma alopécia. Ela tem uma calva masculina. Então, ela é séria assim mesmo, tá? Ela não tem pelo axilar, ela não tem pelo pubiano, ela não tem pelos no corpo e uns fiapinhos. Amputação espontânea de terço distal de ambos os pés, todos os dedos reabsorvidos, uma carga bacilar ainda muito alta. Aqui não foi recidiva, não foi reinfecção, ela não foi tratada. Ela ficou 30 anos com hanseníase. É um dimorfo. Então, aqui é o nosso calcanhar de Aquiles. Criança com hanseníase, está atualmente internada aqui no nosso hospital, aqui no diagnóstico, um eritema nodoso ulcerado na face. Embaixo tem o nervo facial e o trigêmeo, fazendo 3 reações simultâneas. Reação tipo 2, o eritema nodoso hansênico, o fenômeno de Lúcio, que é uma vasculite superficial obstruindo vaso de pequeno calibre, que necrosa, o eritema polimorfo hansênico, que com exceção do fenômeno de Lúcio, é o mais grave, porque isso aqui vai ulcerar, vai necrosar. Aqui já é com 1 semana de tratamento. O que tinha na testa, nós conseguimos que ele retornasse, que ele não evoluísse, o outro ulcerou. Já no diagnóstico com pé caído, por lesão do nervo fibular comum. Aqui eu mandei ela levantar o pé, ela conseguiu, aqui ela não consegue. É uma criança de 16 anos. Aqui, ela já melhorzinha, já cicatrizando, mostrando a lesão, que ficou só um pouquinho de hipocromia, mas eu vou mostrar ela mais adiante. Então, ela é uma paciente polilesada. Na face, que é a parte mais importante, naquela história que eu disse da beleza, da apresentações das reações simultâneas no mesmo paciente, que eu trato um com uma medicação e o outro com outro, então viram uma coisa muito preocupante para a gente, sem contar que é uma criança. Aqui no caso, nós conseguimos identificar quem infectou a menina. Ela teve avó e tio materno com hanseníase, com quem ela viveu desde bebê. Aqui é ela ainda, com mão anestésica, com garra de quirodáctilos, com reabsorção de região tenar e hipotenar, que nós chamamos de mão simiesca, a lesão que ela tinha antes, já epitelizada, estou rezando para que ela volte à cor que ela tem aqui, para não ficar marcada. Eu acho que vai acontecer, porque aqui já começou. Nós não vamos permitir que essa menina pegue sol. Ela vai permanecer internada no Hospital Jurumira por motivo social. Aqui você tenta fazer uma imagem do que é um paciente virchoviano. Como que seria o face de um virchoviano? Aqui tem 4 pacientes, todos são virchovianos, não tem um que é igual ao outro. Olha esse menino, nariz fininho, os sulcos de expressão facial, tudo bem bonitinho, orelha fininha, sobrancelha no lugar, queixo muito direitinho, o lábio fininho,
ele é tão virchoviano quanto esse aqui também, que tem 22 anos igual a ele. Aqui o nariz de botox, o lábio enorme, a cara de bolacha, não tem mais sobrancelha, o rosto infiltrado, não tem um sulco de expressão facial mais. Esse aqui de baixo é um paciente virchoviano. Neste caso, foi recidiva, porque ele foi tratado com 16 anos e o irmão dele foi tratado com 24. Então, ele vivia com esse irmão. Foi uma reinfecção. Ele passou para o irmão passou para ele, devolveu. Tá? E este aqui, olha a quantidade de rancenoma, sobrancelha bonitinha, até espessa, tá? Barba, tudo direitinho. Os 4 têm ranceníase virchoviana. Não dá para você guardar um faces tão característico. A gente inventa e diz que tem, mas não tem não. Esses são pacientes virchovianos. Eu vou voltar aqui só para falar, para alertar. Esta menina tem neurite intensa, extensa, simétrica e precoce. E faz reação de tipo 2, que é clássico da reação virchoviana. Então eu vou ser atrevido e vou dizer, essa menina não é virchoviana. Ela é uma virchoviana subpolar. Na classificação de Ridley-Job, na classificação de Rabelo é dimorfa virchoviana. Tá? Só que ela foi tratada ou teve o diagnóstico muito tardio, foi perdendo, consumindo a imunidade celular e a imunidade humoral suplantou. O tratamento da hanseníase, existe um tratamento protocolo da Organização Mundial de Saúde que usam 3 drogas. É considerado imperícia médica tratar hanseníase multibacilar com menos de 3 drogas. É considerado imperícia médica tratar hanseníase paucibacilar com menos de 2 drogas. Então, a droga ouro da hanseníase é a rifampicina, que foi testada pelo professor Opromola e nos anos de 1980 foi apresentado num congresso em Milão, onde ele foi ridicularizado quando ele disse que 600 miligramas de rifampicina matava 99,99% dos bacilos na primeira dose. Então, hoje é a droga usada no mundo inteiro. A rifampicina é bactericida. Ela age no RNA mensageiro e faz uma cópia errada da cápsula do bacilo. Então, essa cópia errada, quando é agregada à cápsula do bacilo, o meio extracelular é hipoosmótico, dentro do bacilo é hiperosmótico, entra a água e a bactéria explode. Então, é uma droga bactericida e age nas primeiras 72 horas, matando 99,99% do bacilo, e depois age durante 15 dias como bacteriostático, que nós chamamos de efeito pós-antibiótico. Ela não permite que o bacilo se replique por 15 dias. Então, ela eliminou todos os bacilos rifampicina sensíveis, inclusive aqueles que seriam dapsona resistentes e que seriam clofazimina resistentes. Então, sobraram os rifampicina resistentes e aqueles bacilos que nós chamamos de bacilo dormentes. O bacilo dormente é um bacilo que finge de morto. Como a rifampicina é bactericida, só age no bacilo que está replicando, o bacilo aprendeu a não se replicar para não ser atingido pela medicação. Ele fica ali fingindo de morto. Mas ele vai ser atingido pela dapsona e a clofazimina, que são exatamente que são drogas que agem exatamente na forma que ele ficou, de bacteriostático. Mas um dia ele vai ter que se replicar, porque senão ele vai perder material genético e não vai se replicar porque ficou velho. No dia que ele se replicar, eu vou dar outra droga, outra dose de rifampicina.
Então, voltando lá, a rifampicina faz o efeito ótimo em 72 horas, depois faz um efeito pós-antibiótico de 15 dias. Quando o bacilo se recupera a energia para se replicar, ele se replica de 11 a 21 dias. Então, melhor falando, de 13 a 21 dias. Então, eu pego os 15 dias que ele não se replicou porque não conseguiu, com os 13 dias que ele precisa para se replicar, 28 dias, e eu vou dar outra dose de rifampicina. Se ele replicou, eu vou pegar. Está aqui o protocolo da Organização Mundial de Saúde, para quem não conhece. Essa cartela vermelha é multibacilar, tem 3 drogas, 300 miligramas de rifampicina em cada cápsula, um total de 600. 3 cápsulas de clofazimina de 100 miligramas, total de 300. E um comprimido de 100 miligramas de dapsona. Essa droga é picotada, a cartela é picotada, esses 6 comprimidos são fornecidos na frente do médico ou da enfermeira ou do profissional responsável. É chamada dose supervisionada. Não pode dar a droga para o paciente levar para casa da dose supervisionada. Na verdade, o que elimina o bacilo é essa dose supervisionada. As outras são só para manter o nível. Esse ele vai levar para casa e vai tomar um comprimido de dapsona de 100 miligramas e um comprimido de 50 miligramas de clofazimina. Essa cartela de baixo ele vai levar. Essa aqui não. É tomar na frente do médico, da enfermeira, da auxiliar de enfermagem ou quem você instruiu para fazer. Mas vamos lá, nós somos um estado deste tamanho. Por exemplo, o paciente mora em Barão de Melgaço, no Pantanal. Na época das chuvas e que ele não consegue ir na cidade frequentemente, uma vez por mês. Ele consegue ir de 3 em 3 meses, porque o meio de transporte deles é barco, canoa. Então, você vai conversar com o capataz da fazenda, com a benzedeira do lugar, com o pastor, com o padre que vive lá, para que esta pessoa dê a dose supervisionada. Aí você entrega. Você também não pode ser desumano e nem com pouca inteligência. Você tem que adaptar a vida do lugar, tá? E aqui, esta é a cartela multibacilar de crianças. Tem uma cápsula de 300 e outra cápsula de 150. Você vai dar 10 miligramas por quilo. Se a criança tiver 30 quilos, a cápsula de 300. A criança tem 15 quilos, que é difícil você ter uma criança de 15 quilos com hanseníase, porque é uma idade muito baixa, é uma doença de tempo de incubação de 2 a 10 anos, você não vai pegar uma criança com menos de 15 quilos. Mas aqui no Júlio Milo nós já tivemos criança de 17 quilos. Então, a gente fala o teórico, mas tem as realidades. Então, também temos que usar a nossa inteligência. Quando você vai tratar meningite por tuberculose, você não dá 20 miligramas de rifampicina por quilo todo dia, durante 9 meses? Qual é o pecado se você der 450 miligramas de rifampicina num dia? Nenhum. Tá? Você também tem que usar o seu conhecimento. E nós temos que ser clínico, não é só usar protocolo da Organização Mundial de Saúde e tratar doença. Nós não tratamos doença, nós tratamos doentes. É diferente. Doença não vai acabar. Doente morre. Tá? E aqui a dapsona tem 50 miligramas e a clofazimina, ela é gelatinosa, você não pode partir. Então, você dá em doses em dias alternadas. Tá? Aqui está o pulse bacilar de criança, que é azul.
com as duas cápsulas, de rifampicina, uma de 300 ou de 150, que você vai adaptar. E aqui está a pálse bacilar de adulto, que as duas cápsulas de rifampicina têm 300 mg cada um, e cada comprimido aqui tem 100 e aqui na de criança tem 50. Aí me perguntam por que eu faço hanseníase, se eu não sou hansenólogo, se eu não sou dermatologista. Eu preciso justificar. Eu, graças a Deus, fui uma pessoa que me considero feliz. Eu sou filho de pessoas da roça que sabiam desenhar o nome e as 4 operações, e fui o primeiro membro da família a ter um curso superior. Nunca estudei em escola particular, sempre foi escola pública. Saí de minha cidade, vim para o Rio de Janeiro, fiz vestibular e entrei na Federal do Rio de Janeiro. Morei em casa de estudante e comia em restaurante de estudante. Então eu tinha que devolver para as pessoas aquilo que a vida me deu de graça. É de um grande mestre da arte. Primeiro levar os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida, levar alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Bertold Brecht. Tá? Muito obrigado. Telesaúde Mato Grosso. Solicite uma teleconsulta.